Muitas vezes nós ficamos contrariados diante de algo que aconteceu, mas se nós vamos dar o nosso exemplo, ou se nós estamos dando o nosso exemplo, ao invés de nós nos revoltarmos diante daquela situação, procuremos entender qual é o aviso que estamos recebendo através daquela contrariedade. Então aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, que está nos deixando contrariados, qual é o aviso que ele está nos trazendo? É importante nós pararmos para refletir. E muitas vezes, olhando só para aquela contrariedade, nós não vamos entender o que aquilo está fazendo, porque aquilo está atrapalhando a nossa vida. Mas até comentei aqui, quantas vezes eu fui poupado de acidentes graves e de situações graves perante uma situação que aconteceu. Um exemplo que eu vou comentar aqui, já comentei até em outros vídeos. Uma vez eu estava voltando para casa, de uma outra cidade para cá, uma cidade próxima, e assim, nesse retorno, eu perguntei para minha esposa, vamos voltar por ali ou vamos fazer um caminho paralelo? Porque aquele caminho mais fácil não era um caminho mais seguro. Por isso que eu fiz essa pergunta para minha esposa. Aí ela sugeriu buscar um caminho alternativo. Então busquei um caminho alternativo para desviar daquele caminho perigoso que tinha na trajetória de volta para casa. E nisso que eu peguei esse atalho, tinha um caminhão manobrando na minha frente. Ele estava estacionando dentro da garagem. Ele ficou um tempão manobrando ali. E fiquei pensando, qual é o recado que ele está me passando? Então eu esperei tranquilamente, esperei aquele caminhão estacionar, levou bastante tempo, porque a porta era estreita e até ele fazer as várias manobras e estacionar na garagem, levou bastante tempo. E assim, depois que o caminhão estacionou, eu não fiquei irritado, não fiquei nada, segui o meu caminho e lá na frente eu retornei para a avenida onde eu iria pegar antes. E eu percebi que exatamente naquele cruzamento aconteceu um acidente gravíssimo. E eu pude perceber também que eu fui poupado desse acidente gravíssimo nesse cruzamento, porque aquele caminhão que estava tomando o meu tempo de eu não chegar num determinado horário naquele cruzamento, estava me poupando daquele acidente grave. E quantas outras ocorrências eu tive essa experiência. Então vale a pena nós pararmos para refletir qual o exemplo que nós estamos dando perante alguma contrariedade, alguma coisa que nos afeta, alguma coisa que vai contra as nossas programações. Procuremos refletir um pouquinho mais sobre isso, para assim nós podermos dar o nosso exemplo para as pessoas que estão nos observando. Então, por exemplo, diante de alguma doença, procuremos analisar os pontos positivos da doença. Como assim? Doença tem ponto positivo? Tem ponto positivo sim. E normalmente a doença, segundo a medicina psicossomática, tem o nome de uma pessoa. Essa pessoa que está nos deixando fora do eixo, nos tirando do eixo, nos deixando irritados, nos deixando impacientes. Então essa pessoa é o nosso espelho, ela está espelhando o que nós temos dentro de nós e com isso nós adoecemos. Então esse é um ponto importante para que nós possamos refletir. Então, a doença tem algo para falar para nós, sobre nós mesmos. E lembremos também que uma doença é um remédio para as relações. Como assim que a doença é um remédio para as relações? Então, quantos relacionamentos que antes estavam distantes por algum tipo de conflito, cujas pessoas foram aproximadas diante dessa doença, pessoas que estavam afastadas já há muito tempo, pessoas que não se conversavam há muito tempo, pessoas que tinham brigado e se separado, quantas relações foram refeitas diante de uma doença, quantos laços foram reatados diante de uma doença, diante de pessoas que há muito tempo não se viam, não se conversavam mais. Então, quantas reflexões e quantos aprendizados a doença traz para quem está portando a doença e também para as pessoas que estão participando desse processo de cuidado da pessoa portadora da doença. E quando nós percebemos esses aprendizados, nós podemos ver quão fortalecidos nós saímos depois de superarmos essa fase.
quanta resiliência nós adquirimos diante dessas situações. Então, depois que nós vencemos, depois que nós superamos uma grande dificuldade, percebemos que temos potencial, que nós somos capazes de vencer qualquer outra dificuldade que aparecer na nossa jornada. Então basta a gente vencer uma dificuldade que nós temos já um sinal de que nós temos um potencial de superar qualquer outra dificuldade. Se já vencemos no passado, podemos vencer agora também, porque nenhum fardo é colocado em ombros mais fracos. Todo fardo que nós temos na nossa vida, ele serve e se adequa para os ombros que nós temos. Então todas reflexões, todos os aprendizados, eles não vão acontecer diante de situações em que nós ficamos revoltados, nós ficamos rebeldes diante dos desígnios de Deus e desígnios do universo. Então a revolta não vai ajudar nada, a rebeldia não vai ajudar nada, e nós perdemos as oportunidades de reflexão e de aprendizados. Então daí a importância de nós analisarmos que tipo de exemplo que nós estamos dando.